Essa é a nossa 8ª aula, se não me engano, e nessa aula agora a gente vai começar a tratar umas questões mais burocráticas, mais complexas, e a gente precisa delas para o nosso Meu Pequeno Delivery aqui funcionar, né? E é o que? É o nosso cadastro de estabelecimentos, tá? E o nosso cadastro de estabelecimento ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: eu não sou um administrador de site que eu mesmo vou lá no meu painel aqui bonitinho, venho aqui em posts e cadastro um novo post como se fosse um novo estabelecimento. Eu preciso que as pessoas que estão acessando o site aqui no front-end e tal, deixa eu atualizar aqui até para a gente ver o banner. Olha só que bonito. Bom, eu preciso que as pessoas que estão acessando aqui, o seu Zé lá da padaria, clique aqui e ele consiga ter um formulário onde, através aqui do site, aqui do front-end do site, ele consiga, então, vir aqui e publicar um novo post aqui para o back-end, tá? Na verdade, isso aqui não é o back-end, isso aqui é o painel administrativo, tá? A nomenclatura correta aqui é o painel administrativo. Back-end é outra coisa, é onde fica o banco de dados, enfim, é outra coisa. Tem a ver mais com programação e tudo mais. Isso aqui é o painel do WordPress, tá? Então, a gente precisa que o nosso usuário lá no front, tá? Lá no website, ele consiga publicar um novo item aqui em posts, tá? Então os nossos posts vão funcionar como os nossos estabelecimentos cadastrados. E aí a gente vai depois adicionar categorias e um monte de coisas para a gente conseguir filtrar esses posts. Na verdade a gente vai começar pelas categorias porque a gente precisa delas para depois criar o formulário, tá? Então bora criar essas categorias e como eu estava explicando, os nossos estabelecimentos serão posts, tá? O WordPress nativamente ele usa esse menu aqui de posts para a gente poder cadastrar posts de blog, tá? Mas a gente pode usar para qualquer coisa. E nesse caso que a gente vai usar para os nossos estabelecimentos. Então, bora lá. A gente precisa das categorias, né? Então eu vou clicar aqui em categorias. E aí, nesse menu de categorias, então, é onde a gente geralmente vai colocar as categorias, igual o iFood coloca e outros aplicativos, tá? Eu vou colocar umas 4 ou 5 aqui só pra gente ter algum conteúdo para começar a trabalhar. E depois, enfim, tem um mundo infinito de categorias, sei lá, possivelmente mais de 100. Eu vou colocar 5, tá? E como a gente está pensando em delivery em geral, não só de comida ou bebida, tá? Eu vou colocar mais ou menos assim, então. Vou colocar farmácia. E aí, só explicando, se você também não conhece o WordPress, tá? Você vem aqui em Posts, Categorias, e aí basta você inserir o nome aqui, não precisa preencher mais nada, nesse nosso caso aqui, não precisa preencher mais nada. Escreveu farmácia, pode colocar acento e tudo mais, adicionar nova categoria. Quando você fizer isso, ele vai criar o slug automaticamente para você. O slug é um nome técnico, que é o mesmo nome que vai na URL ali, no link e tal, né? Tá vendo que ele criou aqui, ó, farmácia, tudo em minúsculo, sem acento, então ele já faz isso pra gente, tá? Eu vou criar agora aqui, mercadinho, porque a gente está falando de bairros e bairros tem mercadinhos, tá? Então é uma nova categoria. O que mais que a gente pode colocar aqui de categoria de delivery, tá? Mercadinho, farmácia. O que mais que está fazendo delivery? Vamos colocar, sei lá, restaurantes. Restaurantes. O que mais que a gente pode colocar aqui? Conveniência. Eu não sei exatamente o que quer dizer conveniência, mas... Faltou um E aqui. Conveniência. Isso. Geralmente são artigos variados, né? Que também você pode encontrar no mercadinho. Mas enfim, temos 4, falta um. Eu vou colocar aqui, sei lá. Vamos colocar aqui... hamburgueria, vai. Hambúrguer. Sei lá, hambúrguer. Tá. Beleza, cadastramos então aqui as nossas categorias e agora a gente precisa usar elas no nosso formulário de cadastro. E o nosso formulário de cadastro a gente vai criar ele usando o nosso Advanced Custom Fields que a gente instalou lá atrás e tal. E a gente vai fazer esse formulário aparecer lá no front-end, só que a gente vai partes por partes. Então, nessa aula aqui, bora finalizar fazendo o nosso formulário. E na próxima aula, então, a gente continua, a gente faz ele aparecendo na parte do site e tudo mais. Cliquei aqui em grupo de campos, tal, aqui. Vou clicar em adicionar novo agora para a gente criar um formulário novo aqui no Advanced Custom Fields. E aí eu vou chamar ele de cadastro, tá? Beleza. Se você nunca mexeu aqui no Advanced Custom Fields, explicando rapidamente, aqui é onde a gente cria novos campos. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai criar esses campos aqui, vai me perguntar que tipo de campo que é, se é de texto, tem vários tipos aqui e a minha versão é a versão Pro, então tem um monte, ó, tá?
E aí eu adiciono um nome para ele, tem algumas outras configuraçõezinhas aí que quando eu clico de novo ele encolhe. E aí eu posso adicionar um segundo campo, tá? Cada um desses aqui vai ser um campo no nosso formulário, eu posso adicionar quantos eu quiser aqui no nosso formulário de cadastro, beleza? E aqui embaixo ele dá algumas opções aqui, ó. Aqui são as condições para o nosso formulário aparecer, só que essas condições aqui elas funcionam mais aqui para esse painel administrativo do site do WordPress, tá? Então a gente vai deixar tipo de post porque a gente quer que esses campos sejam para um tipo de post, porque o nosso estabelecimento vai ser um post, então tipo de post é igual a post, é isso aqui mesmo, deixa no padrão. Isso aqui são outras opções de visualização e tal que a gente não vai mexer, beleza? Então voltando aqui, eu vou excluir esse aqui, que eu acabei de criar dois. Vou voltar nesse aqui para editar. Ele está aqui, rótulo do campo. É o nome desse campo, tá? É o que a pessoa vai ver lá, como se fosse o nome do formulário. E aqui eu vou colocar nome do estabelecimento, tá? Eu vou tentar lembrar de cabeça o que a gente vai colocar nesse formulário. Talvez depois a gente volta e incrementa, não sei ainda, tá? Mas bora lá. E aí vai ser um campo de texto normal mesmo. Quando eu clico aqui fora, ó, ele vai gerar também esse segundo campo aqui, que basicamente é um campo do shortcode, tá? A gente não vai usar isso aqui manualmente, mas quando você está fazendo um tema WordPress do zero, programando lá cada linha de código, muitas vezes você vai precisar disso aqui. Então não pode faltar, não pode ficar em branco e ele gera automaticamente também. Beleza, primeiro campo, nome de texto, ele vai ser nome do estabelecimento, ele vai ser um campo de texto mesmo. Eu vou clicar aqui em cima do nome, ele vai recolher, e agora eu vou clicar no segundo. Agora a gente precisa do quê? De uma fotinha, né? Uma imagenzinha, para que o estabelecimento tenha a imagem dele lá, seja o logo, né? Eu acho que na verdade tem que ser o logo, né? Então vamos chamar isso aqui de logo, tá? Eu vou colocar logotipo, e quem é designer deve estar me xingando agora. Eu estou me xingando por dentro, porque logotipo teoricamente não existe, mas não existe, mas existe. E eu vou deixar logotipo mesmo, porque o seu Zé lá da padaria vai entender logotipo, e se eu colocar só logo, talvez fique um pouco mais complexo. O logo ele vai ser do tipo imagem, tá? E aqui eu li em alguma coisa na internet que se você não tem a versão Pro, não é possível fazer upload de imagens ou qualquer tipo de arquivo pela parte da frente aqui do site, tá? Como eu tô com a versão Pro, eu vou conseguir. E aí eu vou ficar devendo para você se realmente vai ser possível ou não, tá? Porque eu não tenho como testar, porque eu tô usando a versão Pro já. O que acontece que eu li? Se você estiver usando a versão gratuita, você não consegue que o seu usuário faça upload dessa imagem e tal pela frente. Basicamente é isso. Mas eu não testei, então não tenho 100% de certeza. Então bora continuar aqui o nosso formulário. Tá, logotipo vai ser um campo do tipo imagem, e o que ele vai mostrar pra gente vai ser... Eu vou deixar o quê? A URL da imagem ou a array da imagem. Vou deixar no padrão mesmo, talvez depois a gente tenha que mudar para URL, não tenho certeza. Além do nome e do logotipo, a gente vai precisar de algumas informações de contato, que é o quê? Telefone, tá? Eu vou colocar telefone, depois eu vou colocar WhatsApp, então vai ser um telefone como se fosse do estabelecimento fixo e o outro vai ser o WhatsApp. E eu vou colocar endereço. O endereço, a gente vai ter duas situações. A primeira situação é o endereço por extenso, a pessoa vai digitar lá mesmo o endereço. A segunda situação, a gente vai usar o Google Maps. Para usar o Google Maps, a gente vai fazer em outra aula porque é mais complexo, vale uma aula só para configurar o Google Maps, gerar uma key e tal. Eu vou mostrar tudo isso para você porque eu prometi que a gente vai fazer tudo aqui do zero no coding e eu vou mostrar tudinho sem ficar escondendo nada aqui para você, beleza? Então vamos lá. Campo de telefone. O campo de telefone eu vou deixar de texto também. Não vale a pena escolher número, tá? Porque o campo de número é um campo diferente, tá? Eu acho que não tem campo aqui para telefone e tal, né? Tem para e-mail, URL, senha e tal, mas para número não vai valer, então a gente vai deixar texto mesmo. E clica aqui e recolhe e já está pronto. Próximo campo vai ser o WhatsApp. E aí, eu ia colocar vende zap. WhatsApp vai ser de texto também. E aí, beleza, também está pronto. E agora, endereço. E aí vai ser também de texto, mais um campo simprão aqui. O que a gente pode fazer aqui no endereço é colocar uma área de texto. Ao invés de colocar só o texto, a área de texto ela é um bloco um pouquinho maior. Tipo esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui seria um campo de texto, esse aqui seria um
uma área de texto, seria um campo um pouco mais de linhas para o nosso usuário, tá? E vai ser isso aqui mesmo. O próximo seria o localização, que a gente usaria um campo aqui do tipo do Google Maps. Eu já vou colocar agora, mas a gente não vai configurar, não vai funcionar por enquanto. Mas eu vou chamar de localização, que é diferente de endereço, mas é a mesma coisa. E aí, aqui no tipo, eu vou escolher Google Map, mapa do Google, beleza? E a gente não vai mexer em mais nada, eu vou deixar assim, depois a gente vai configurar. Por último, o que a gente precisa colocar aqui que está faltando? Acho que é a categoria, isso, as categorias ou a categoria, né? Ou mais de uma, não sei, que esse estabelecimento se encaixa. E aí o campo que a gente vai usar aqui é um campo relacional, tá? Porque ele tem que fazer uma relação com as categorias que a gente já cadastrou em algum outro lugar. Não é o nosso usuário que vai cadastrar a categoria dele, porque senão pensa... A pessoa escreve mercado, aí vem outro e cadastra supermercado, aí outro vem e escreve mercadinho, aí outro vem e escreve mercado errado, sei lá, com K, não sei. A gente vai ter um monte de categoria não batendo entre elas e quando o nosso usuário for filtrar, ele vai ter 3, 4, 5 palavras escritas de um jeito diferente para o mesmo tipo de estabelecimento, para a mesma categoria e não vai filtrar certo. Então a gente que tem que criar esses filtros arbitrariamente aqui. Mas o que a gente vai fazer para o nosso usuário é deixar ele escolher as categorias que a gente já cadastrou lá, que a gente cadastrou 5. Então vamos criar esse tipo de campo relacional e eu não sei se eu chamo de categoria ou tipo de estabelecimento. Eu vou deixar a categoria mesmo, acho que as pessoas vão entender tranquilo, tá? E aí eu vou colocar aqui então no nosso, relacional aqui. E aí no relacional a gente vai escolher esse campo aqui, ó, taxonomia, tá? O que acontece? Taxonomia, se eu coloco o mouse aqui em cima de post, sem clicar, ele vai me mostrar essa aqui, ó, categorias e tags. As duas são taxonomias de posts, tá? São taxonomias do post type posts. Eu sei que é complexo, você teria que entender mais de WordPress para sacar isso aqui. Você não precisa entender mais de WordPress para fazer esse nosso curso aqui, essas aulas. Então, só entenda que taxonomia é aquilo ali. Tanto categorias quanto tags são taxonomias de posts. E aí, a taxonomia que a gente vai escolher, ele já até veio aqui pronto pra gente. Tá vendo aqui que ele pergunta, tá bom, qual taxonomia você quer exibir, tá? Qual taxonomia será exibida? Ele já veio por padrão categoria, mas tem tag, formato, tipo, blá, blá, blá. A gente quer categoria mesmo, então é isso que a gente vai deixar. Como que esse usuário vai selecionar? Checkbox é aquelas caixinhas que você pode marcar mais de uma, tá? E botões de rádio, a pessoa pode marcar uma só. Eu vou manter checkbox também, porque pode ser que um estabelecimento... Mais para frente, quando a gente tiver muita categoria, umas 100, ele pode se encaixar em mais de uma. E ele vai poder ser filtrado em mais de uma categoria. Então faz sentido, né? Eu deixar checkbox onde ele vai poder marcar mais de uma. E acho que é só isso, tá? E basicamente o nosso formulário tá pronto. Tem uma última coisa que a gente pode fazer, que é o cardápio. E começa a ficar complicado se a gente for fazer cardápio. O cardápio... Para simplificar, e como isso aqui não vai ser um e-commerce, vai ser só uma lista, uma listagem e tal, o que a gente pode fazer é deixar esse cara, esse usuário, escrever, fazer um upload do cardápio dele num PDF e tal, ou talvez fotos. Se eu coloco fotos, já começa a ficar complicado, porque a foto vai precisar de um título, vai precisar de um campo de preço e vai precisar de um campo de descrição. Dá para fazer? Dá, eu sei fazer até aqui. A gente usaria um campo aqui, ó, que só tem na versão Pro, inclusive, que é o campo repeater, tá? Repetidor. Mas vai ficar muito complexo. Então eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer aqui, talvez, é deixar a pessoa escrever por extenso, também vai complicar. A gente não vai colocar cardápio por enquanto, tá? Tô decidindo isso aqui agora, porque senão vai estender muito aqui essa parte do formulário e as coisas que a gente tem que configurar. E vamos manter assim por enquanto. Lá no final do curso, se rolar, a gente adiciona, beleza? Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente. A pessoa pode pedir o cardápio pelo WhatsApp, pode telefonar. É isso. Eu acho que é isso, tá? Talvez depois a gente incrementa, belezinha? Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em publicar e eu vou testar. Mas não dá pra gente testar ainda no nosso front-end aqui, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai embutir esse troço aqui no front-end. Mas agora,
eu quero pelo menos visualizar se funcionou, se o nosso cadastro, né, o nosso formulário de cadastro, ele está funcionando. Como que eu faço isso? Se eu estou falando que ele vai aparecer, né, mostrar esse grupo de campos se o tipo de post foi igual a post, ou seja, tá aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui agora, eu já salvei, tá? Salve aí também você. E aí eu vou clicar aqui em adicionar novo. E se tudo deu certo, esses campos têm que aparecer aqui, tá? Pra gente aqui no painel. E beleza, funcionou. Olha só, nome do estabelecimento, logotipo, telefone, WhatsApp, endereço, o mapa que a gente precisa configurar. Tá vendo que tá aparecendo aqui, ó, for development purpose only. É porque não tá funcionando, a gente tem que fazer umas coisas lá no Google, a gente não fez ainda. Eu não me lembro se eu fiz para testar e não sei, mas a gente vai fazer junto, tá? Não se preocupe. E aqui as categorias, tá vendo? Com as checkbox e tal, a pessoa pode marcar mais de uma e aí depois finaliza o cadastro. Legal. Bom, para essa aula é isso, a gente criou o nosso formulário e na próxima aula, então, eu te espero para a gente publicar isso aqui, fazer isso aqui aparecer no nosso site aqui, né, na parte da frente aqui do nosso site e permitir que os nossos usuários, então, consigam cadastrar os seus estabelecimentos, beleza? Então é isso, valeu, se você gostou, deixa seu like aí, se você não assina o canal, assina, compartilha com os coleguinhas, tá? A série já está começando a ficar grande, é a oitava aula, né? Então compartilha, liga o sininho aí para saber quando vai ter a próxima aula. E é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu!